Sadashiva Samrabham, Shankaracharya Madhyamam, Asmadhyacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam, Ishwaro Guratemeti, Multibeda Vibhagne, Vyomava Vyapta Dehaya, Dakshinamurtya Namaha, Sarva Vedanta Siddhanta, Gocharantama Gocharam, Govindam Paramanandam, Satguru Pranatosh Maham, Om Shanti Shanti Shanti. Bom, então, só falando brevemente, já que a gente perdeu um trecho da gravação, para repetir a importância desse canto invocacional, que ele é uma invocação a linhagem dos nossos professores, desde o primeiro guru, Sadashiva, aquele que é puro conhecimento, ser consciência pura original, até Shankaracharya no meio, o meu professor no final, Nagar, professor do Nagar, James teve como professores Dayananda, Chinmayananda, e então isso é para trazer toda essa linhagem, a gente invoca esse conhecimento que chega até a gente através desse canto. Então, vamos aqui repetir, já que tivemos essa pequena falha do início da gravação, o primeiro parágrafo que a gente estava lendo, capítulo 1, o que eu quero, motivações. Imagine-se na primavera em um vale de montanhas. Muitas flores. Belas estão florescendo. Escolha uma de cada. Traga-as para casa e coloque-as em uma mesa. Cada uma tem a sua própria beleza. Mas se você organizar em um buquê, o todo se torna mais do que a soma de suas partes. Tem um microfone aberto. Bom, é o do José, eu acho. Que voltou de novo para a tela dele. Tá, eu vou tentar tirar essa tela. Eu não sei como que isso está acontecendo, mas... Ok. Parece que é até alguma interferência, né, maluca, porque se essa pessoa está dizendo que não está nessa reunião... Então, cada uma tem a sua própria beleza, mas se você as organizar em um buquê, o todo se torna mais do que a soma de suas partes. Então, vamos lá, falar sobre isso de novo. O todo é mais do que a soma das partes. Quando eu olho para um buquê, ele é mais do que todas as flores que formam aquele buquê. Quando eu penso em um outro objeto, como um carro, o carro ele tem várias peças que formam ele, tem rodas, tem chassi, você tem o motor, aí você vai ter a carenagem toda do carro, mas não adianta eu ter todas essas peças reunidas, amontoadas, que isso não vai fazer desse amontoado um carro, que funciona como um carro. Vai ser um amontoado de peças. Eu preciso disso organizado de uma certa maneira para que aquilo funcione como um carro. Então, o Vedanta toma todas as nossas experiências e as organiza de uma forma que nos dá uma perfeita apreciação de nossa verdadeira natureza e objetivos. Então, quer dizer, o Vedanta é esse corpo de ensinamentos que aborda todos os aspectos da lógica da nossa experiência para contemplar a nossa verdadeira natureza. E objetivos. De quais objetivos a gente pode estar falando? Qualquer objetivo, mas a orientação dos objetivos que a gente tem, ela é sempre a mesma. Todo mundo quer felicidade, né? Ser livre, pleno, né? É isso que queremos. Muitas coisas, maravilhosos arranha-céus e pontes, telefones celulares e internet, são o resultado do conhecimento coletivo da humanidade.
Da mesma forma, nossa experiência e conhecimento espirituais coletivos se uniram em um buquê perfeito de ensinamentos que têm o poder de nos libertar. Bom, a gente infelizmente está tendo que lidar com essa interferência aqui. Eu vou mais uma vez pedir um momento para eu... Fábio, será que não seria bom pedir José Roberto para reiniciar a máquina dele, para ver se esse problema para? É José Ricardo, mas ele José Ricardo. não nos responde, a gente não consegue acessar e parece como uma interferência externa, não sei, uma coisa estranha. Entendi. Bom, vamos lidar com isso. É assim que Ishwara quer neste momento. Não existe um dono. Não, perdão. Da mesma forma, a nossa experiência e conhecimento espirituais coletivos se uniram em um buquê perfeito de ensinamentos que tem o poder de nos libertar. Então veja só, aqui ele fala, né, de toda essa engenhosidade humana que a gente tem arranha-céus, telefones, tecnologias incríveis, mas nenhuma tecnologia ela vai ser possível se você não tem um conhecimento pregresso que possibilita aquela tecnologia ainda mais arrojada ser produzida, né? Deixa eu ver qual que é o microfone que está aberto aqui. Silvânia. Pronto, fechei. Tem mais. Jackson, fechei. Roberto. Pessoal, o canto inferior esquerdo é onde fecha o microfone. Quando for falar, daí usa o microfone, para a gente não ter muita interrupção. Parece que o nosso amigo da tela do imposto de renda não está mais aparecendo. Que bom. Então, a gente tem, né, necessita de um conhecimento pregresso para contemplar um conhecimento maior. E o Vedanta ele faz isso. Ele vai reunir tanto aspectos da nossa experiência, né, quanto os aspectos que vão tratar da nossa verdadeira natureza e trabalhar isso em diversos ensinamentos para que a gente logre, alcance autoconhecimento. Autoconhecimento, quando a gente fala em alcançar, né, não é que é algo que você tem que ir buscar tal como um objeto. É algo que está sempre presente, mas que, em razão da nossa ignorância, a gente não consegue perceber com clareza. Não existe um dono, pois pertence a todos. Então, o conhecimento dos Vedas, né, em sua própria concepção, ele é impessoal. A gente volta e meia fala disso nas nossas aulas, né? É um conhecimento impessoal revelado. Se a gente for remontar desde o surgimento da humanidade, quando o homem ainda era lá caçador, coletor, já existiam esses rishis, esses xamãs, essas pessoas que por uma clareza mental, um estilo de vida altamente contemplativo, eles conseguiam transcrever na sua fala é ótimo, mas através da sua fala transmitir esse conhecimento. Mais tarde, os Vedas são as primeiras escrituras que vão trazer os ensinamentos desses rishis, né, de uma época onde já havia escrita, e assim, vários sábios vão surgindo ao longo de muito tempo e vai formando esse corpo de conhecimento enorme que são as escrituras védicas. E muitas delas você não encontra, quer dizer, a grande maioria do corpo de conhecimento védicos, você não vê lá ninguém que assina, né? Não tem uma autoria. Então, aquilo está lá. É um conhecimento impessoal para toda a humanidade, um conhecimento impessoal revelado.
Então, não existe um dono, pertence a todos. Esse buquê perfeito, esse veículo mais refinado é o Vedanta, o conhecimento que encerra a busca pelo sentido da vida. Lá no primeiro parágrafo, a última palavra é objetivos, né? Eu até comentei, tanto faz que tipo de objetivo seja. O objetivo do ser humano é sempre o mesmo. A gente quer aquilo que a gente quer porque a gente quer felicidade, a gente quer ser plenitude, né? Se sentir completo, satisfeito. E aí o Vedanta, ele encerra essa busca, porque ele preenche essa busca pelo conhecimento. O coração humano. Ah, perdão, tem uma notinha de rodapé, né? Interessante a gente ver aqui. O Veda significa conhecimento, né? Em sânscrito. E anta, que é esse sufixo da palavra Vedanta, é fim. A palavra composta Vedanta, então, ela pode ter dois significados. A gente está falando tanto desse conhecimento que finaliza a busca por conhecimento, esse conhecimento conclusivo dos Vedas, ou do conhecimento consagrado ao final de cada um dos 4 livros védicos, né? Os Vedas são textos existentes, os textos existentes mais antigos sobre o tema da consciência, o ser pleno. Ok? Parágrafo seguinte. O coração humano não descansará até entender quem e o que é. É bom a gente falar um pouquinho sobre essa palavra coração aí, né? Porque muitas vezes nos meios espirituais, né, o coração aparece como algo romântico, ou às vezes as pessoas até se induzem a pensar que tem algo aqui no coração físico que vai te fazer acessar essa verdade maior. E coração significa o cerne, né, desse conhecimento, core, né, coração vem de core. Então, é o coração, é o cerne desse conhecimento puro. E aí o coração humano, esse sim, a gente está falando do coração físico, né? Ele não descansará até entender quem e o que é. Então, quer dizer, esse coração aqui, humano, que é aflito, né? Essa personificação nossa que está em busca dessa felicidade, que está cheia de dúvidas, que tem suas questões existenciais, ele precisa se encontrar com esse coração que é puro conhecimento, né? Esse é o coração, o que a gente poderia chamar de coração puro. Sem a visão da não dualidade, você será forçado a continuar buscando. Sim, porque o não dual é a plenitude. Então, existe busca enquanto a dualidade é reforçada, é validada, a identificação com ela, né? Então, sem a visão da não dualidade, você será forçado a continuar buscando. Se você quer entender quem você é e viver livremente, você precisa se dedicar à lógica que se revela neste livro. Se você não puder aceitar o primeiro ensinamento, não poderá se beneficiar do segundo. Se você não conseguir entrar no segundo, o terceiro não fará sentido. Bom, aqui a gente já entra também naquele aspecto da importância do ouvir abertamente, né? Só um instantinho que apareceu um negócio aqui na minha tela que está me distraindo. Então, a gente precisa ouvir livre dos nossos conceitos, né? Daquilo que a gente já traz de outros círculos de busca espiritual que a gente tenha frequentado, e com essa mente aberta
a gente expor as nossas mentes aos ensinamentos. Cada ensinamento se encaixa perfeitamente nos outros. Isso porque a realidade é a consciência única, não dual. Vedanta é a sua ciência. Para obter o máximo disso, você deve ser paciente, porque a não dualidade é um desafio. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O Alexandre Castoldi que gosta dessa afirmação. Incrementalmente, a visão da não dualidade irá aderir à sua mente. Então leia com atenção. Nunca se apresse, você não vai se decepcionar. É interessante quando ele fala aqui nesse trecho que o conhecimento pode vir num piscar de olhos, mas não permanece sem a exposição constante aos ensinamentos. Eu acho que eu tinha pulado essa frase, né? O conhecimento, se a gente observar, por exemplo, no Bhagavad Gita, o Krishna ele já começa logo de cara dizendo para Arjuna sobre a verdadeira natureza de Arjuna, né? Quem é Arjuna? E aí ele fala, você é a consciência que possibilita, né, todo esse universo, você nunca deixou de ser. Então, assim, o conhecimento pode vir num piscar de olhos. Às vezes a gente tem acesso a esses conhecimentos e logo no início a gente tem insights assim que são muito poderosos, porque as palavras das escrituras védicas, elas têm um brilho especial, um poder que você fala, uau, tem verdade nisso, né? E às vezes a gente tem insights mesmo de tipo, uau, entendi. Mas a gente está condicionado, né, pela nossa ignorância, e a gente sai aí de um satsang ou de uma aula de Vedanta e não demora, ou de qualquer outro ensinamento que contempla essa verdade não dual, e não demora muito a gente está falhando com a nossa clareza mental e duvidando, não, será que é isso mesmo e tal. Então, assim, é necessário que exista essa persistência, né? Ele não permanece sem a exposição constante aos ensinamentos. Incrementalmente, a visão da não dualidade irá aderir à sua mente. Então, leia com atenção. Nunca se apresse, você não vai se decepcionar. Uma água aqui, licença, pessoal. Arion. É muito importante ver a realidade como ela é. Não como você acha que é ou quer que seja. Todos estão orgulhosos de seu conhecimento espiritual. Então você terá uma tendência a avaliar o Vedanta de acordo com suas próprias ideias. Mas isso não funciona. Depois de ter escutado os ensinamentos, você deve avaliar o que sabe com referência ao que escutou, e não o contrário, né? Então, retomando aquilo que a gente estava tratando a respeito de ouvir atentamente, com a mente aberta, você não pode chegar aos ensinamentos do Vedanta e falar, isso se encaixa com aquilo que eu já sei, que é assim e tal, não, mas isso aí não se encaixa, e aí você adota certas partes e isso simplesmente não vai funcionar, né? A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ouvir atentamente, contemplar os ensinamentos do Vedanta, para então descartar aquele nosso conhecimento pregresso. Vai ter coisas que vão se encaixar. Você fala, ok, isso aqui eu estava entendendo de maneira correta, mas vai ter coisa que a gente fala, não, isso aí fica de lado, não pode ser o contrário, né? Tipo, é assim que eu acredito, então
o Vedanta nunca funcionaria adequadamente. Se você avaliar o ensino com referência às suas crenças e opiniões, você falhará. O sentimento de incompletude, separação e limitação permanecerá. A lógica não examinada de sua própria experiência. Vamos ver se tem algo aqui. E se alguém tiver algum comentário ou perguntas, quiser fazer a qualquer momento, por favor, pode abrir o áudio. O Vedanta é um método impessoal de autoinvestigação. Oi? Pois não? Eu tenho uma questão, se pode fazer agora? Vamos lá, José Roberto. Está relacionado com isso que você falou no começo dos Vedas. Uhum. Que você falou que ele, tipo assim, ele foi meio que entregue para os rishis, né? E uma coisa que eu tenho dificuldade é o seguinte, que fala que tem os Vedas e o Vedanta é o final dos Vedas. Isso, os ensinamentos que são conclusivos, né? Principalmente os Upanishads. Pois é, uma coisa que eu fico na dúvida é que ele sempre fala que os outros ensinamentos védicos são duais. Seria isso? E o Vedanta é um ensinamento que te leva à compreensão de que você é um ser não dual. Mas você ouviu isso, que os outros ensinamentos védicos... Não, é porque eu acho que o Arlindo já falou alguma coisa assim a respeito. Né? Na verdade, se a gente for contemplar bem, né, os ensinamentos eles aparecem em dualidade. Né? Você está aqui contemplando o ensinamento. Esses ensinamentos eles vão apontar para a realidade não dual. Né? Então, Vedanta, a gente está quase sempre contemplando apenas esses ensinamentos que apontam para a realidade não dual. Agora, existem outros aspectos dos ensinamentos védicos que vão falar sobre a saúde, sobre rituais, sobre, enfim, os Vedas tem uma cosmogonia védica, tem muita coisa, muito conhecimento produzido, né? E provavelmente existem até aspectos dos ensinamentos védicos que não são nem um pouco relevantes para essa busca, essa compreensão, né, de quem somos. E aí o Vedanta é onde a gente se mantém. O Vitor Oziel, tudo bom, Vitor? Você pode, por favor, fechar o microfone? Que está dando um eco aqui. Não sei, camarada, eu já vejo. Deixa eu ver se eu consigo fechar. É no canto esquerdo. Achei. Você clica em cima dele que fecha. Beleza? Quando você precisar falar, Vitor, daí você abre o microfone. Mas retomando aquilo que a gente estava falando, então a gente está, quando contempla Vedanta, estuda Vedanta e contempla os ensinamentos do Vedanta, nesses ensinamentos que são focados exclusivamente na contemplação da realidade não dual. Né? Isso responde bem a tua questão, José Roberto? Sim, responde. É porque, assim, na verdade, provavelmente as outras partes de repente servem para outros propósitos. Sim. Né? Que tem às vezes a muitos pessoa aspectos... ainda não está preparada para o Vedanta também. Isso, os aspectos ritualísticos, né, por exemplo, da tradição, da cultura védica, eles vão servir como preparação mental para o indivíduo e aperfeiçoando essa clareza de compreensão, aperfeiçoando a discriminação, a capacidade de discernimento dele para contemplar adequadamente os ensinamentos do Vedanta. Beleza? Onde eu parei? Vedanta é um método impessoal, primeiro A lógica não examinada das... Ok. Então, vamos retomar aqui a leitura do primeiro parágrafo. O Vedanta é um método impessoal de autoinvestigação. O primeiro estágio é escutar com a mente aberta.
deixando de lado suas opiniões pessoais. A gente já falou sobre isso. Escutar sem julgamento é difícil, mas não impossível. Se você está decidindo se gosta ou não do que escuta, você não está escutando, né? Isso é uma coisa muito boa para a gente contemplar no nosso dia a dia, né? Não há nada para gostar ou não gostar, apenas algo para saber, né? Não se trata daquilo que é a respeito das minhas preferências, né? Nós somos em manifestação o aspecto aparente de diferentes tendências, né? De diferentes expressões, e não se trata disso, né? O Vedanta é para a gente saber, né? Se trata daquilo que a gente tem a saber, não daquilo que a gente gosta ou daquilo que a gente não gosta. Se você escutar sem preconceito, as palavras farão total sentido. Mas se você está procurando apenas uma explicação da realidade que se encaixe em seus pontos de vista, o Vedanta não é para você. É uma afirmação dura do James aqui, mas é isso, né? A gente não pode querer encaixar aqueles nossos conceitos pregressos no Vedanta e falar fico com isso, não fico com aquilo. Uma vez que você tenha escutado o ensinamento completo, como ele é, você pode deixar suas crenças e opiniões interagirem com a verdade, mantendo aquelas que fazem sentido e descartando aquelas que não fazem. O segundo estágio da autoinvestigação, é a reflexão ou contemplação. Se você se render a esse processo, terá sucesso. Esse é o aspecto manana, né? Que é a contemplação dos ensinamentos que a gente ouviu adequadamente. Você pode entender bem o suficiente um ensinamento em particular, mas para ter sucesso com a autoinvestigação, você precisa entender a verdade que liga todos os ensinamentos em um lindo colar de significados, como pérolas em um cordão. Olha só que beleza. A gente começa o livro lá com aquela afirmação que o todo é mais do que a soma das partes, né? Então, o que faz qualquer objeto que é composto por múltiplas partes, esse computador que está aqui na minha frente, todas essas peças organizadas de uma certa maneira que produzem esse objeto, o computador. Não adianta eu ter todas as peças simplesmente e não vai funcionar. O Vedanta, ele também é isso, existe um fio condutor. Essa analogia das pérolas é muito bonita, né? Então, assim, a gente começa pela contemplação desses ensinamentos que vão primeiro abordar a lógica não examinada da nossa mente, ou a lógica pouco examinada da nossa mente, e a gente vai de passinho em passinho adquirindo mais clareza mental a respeito desses ensinamentos, e a absorção dos conhecimentos do Vedanta vai ficando cada vez mais fácil, né? A visão da não-dualidade não é obtida pela sintetização de ensinamentos de diferentes tradições. É, no entanto, facilmente obtido se você expuser a sua mente consistentemente aos ensinamentos. Vou apresentar alguns termos em sânscrito, para que você entenda que esse ensinamento não é meu. Olha, o James faz essa afirmação aqui, mas é interessante a gente observar o seguinte, a gente aqui não precisa, né, ficar puxando todas essas palavras em sânscrito para contemplar esse cerne do conhecimento, mas algumas vezes, talvez eu esteja até falando uma coisa que é de modo mais pessoal que funciona, a gente buscar
esses significados dos termos em sânscrito, que muitas vezes eles vão explicar muito mais apropriadamente um determinado aspecto de um ensinamento do que com o nosso vocabulário. Explica, às vezes, de uma maneira mais completa. Então, é bem interessante esse aspecto da gente dar uma olhada, uma estudada em alguns aspectos do sânscrito. Eu não tenho ensinamentos. Eu sou simplesmente uma pessoa que foi ensinada. Eu não quero que você acredite em mim ou dependa de mim. Veja só. Então, respeitando essa tradição, né, onde a gente está falando de um conhecimento impessoal revelado, aquele que está no propósito de um grupo de estudo de Vedanta, um professor de Vedanta, ele tem que buscar sempre não estar motivado por intenções, por querer obter algo a partir disso, por querer um status, de repente, porque isso simplesmente não funciona, né? A gente está querendo ainda obter algo dentro da realidade objetiva quando a gente está nessa com intenções, né? Então, da mesma maneira, eu posso dizer que eu estou aqui de muito bom grado, né? Não existe nenhuma intenção e a gente tem que estar aqui como uma irmandade contemplando a maravilha desses ensinamentos. Eu peço que você preste atenção com uma mente aberta para este conhecimento importante. Você não ficará desapontado ou se sentirá enganado, porque eu sigo as regras da tradição. Eu não tenho agenda. Ó, veja só. Essa afirmação é muito boa. Aborda bem esse aspecto de estar livre de uma motivação de querer algo mais do que simplesmente compartilhar esse ensinamento que para você foi tão bom, que para você resolveu as suas questões existenciais, preencheu a sua busca, né? Professores que estão fora da tradição, mesmo os sinceros, geralmente são guias pouco confiáveis para a verdade, porque conhecem apenas parte da realidade revelada por sua própria experiência. Vou tomar mais um golinho de água antes da gente falar sobre isso. Essa é uma afirmação que também, né, ela não é muito agradável, mas vamos lembrar, por exemplo, de Ramana Maharshi, né, que muita gente que chega a esse estudo do Vedanta mais estruturado, né, veio de pessoas aí do meio neo-advaita que apontaram para Ramana, que tem um ensinamento muito mais claro, muito mais apropriado e contemplaram os ensinamentos de Ramana. Mas o Ramana, ele não veio... Espera aí, só um pouquinho. Júnior, por gentileza, fechar o microfone. Deixa eu ver se eu fecho para ele aqui. Acho que já fechou, né? Ah, não. Ok, consegui. Ramana Maharshi, ele não veio de uma origem nessa vida, né, que ele esteve aqui nesse planeta ensinando, compartilhando a sabedoria dele, desses ensinamentos tradicionais védicos de uma maneira completa e tal. E aí, se a gente for observar a biografia dele, quando começa a se estruturar todo o ashram ali no entorno dele, conforme ele vai envelhecendo, ele vai se dedicando cada vez mais ao estudo das escrituras. E ele vai sendo cada vez mais objetivo e claro em dizer que a realização, a autorrealização, ela não está ligada a nenhuma experiência
apesar do que aconteceu com ele quando ele tinha ali os 17 anos de idade dele, ele vai dizer com muita clareza, somente pelo conhecimento o ser pode ser realizado, né? Então, mas isso assim, não foi a via de regra da história do Ramana, né? Ele ensinava conforme o grau de compreensão de cada pessoa e muitas vezes as pessoas se deparam com esses ensinamentos e acaba ficando uma coisa meio vaga, um pouco desestruturada a maior parte dos registros dos ensinamentos dele, e aí ele vai depois abordar isso de uma maneira mais clara, objetiva, dizendo, se trata de conhecimento, né? Então, mesmo assim, é difícil, assim, só através do estudo dos ensinamentos de Ramana Maharshi, você, de fato, compreender a sua verdadeira natureza. Porque existe a ausência desse aspecto da completude dos ensinamentos, né? Da contemplação em todos os seus aspectos. Você não obterá conhecimento parcial ou será enganado por uma pessoa iluminada, o James coloca aqui entre aspas, se escutar o Vedanta, porque é uma tradição comprovada pelas escrituras. Eu diria até mais, o Vedanta, ele é testado pelo tempo, né? Porque quando a gente diz assim, comprovado pelas escrituras, às vezes uma pessoa que tem uma maneira de raciocinar que é mais metodológica, científica, como é o meu caso, vai ficar muito difícil você falar, pô, mas é isso, eu tenho que ter fé nas escrituras e ponto final. E só que a diferença é que quando você se aprofunda nos estudos de Vedanta, existe, e com clareza, com essa abertura mental, a gente consegue ir verificando a verdade que tem nos ensinamentos. Então a gente verifica, aí sim, pela nossa própria experiência, a nossa capacidade, né? O Gustavo concordou. Sim, eu ia falar porque, na realidade, como o Vedanta é bem contraintuitivo, né? Sim. Então, quando a gente não chega com a mente aberta, na realidade a gente vai pegando, vai escutando e vai começando a conectar, vendo que as coisas realmente fazem um sentido. Então, se a gente não entra com essa mentalidade de ouvir, né? Desapegar das nossas ideias, das nossas crenças e opiniões, fica bem difícil de... Muito bom. Obrigado, Gustavo. E é isso mesmo, a gente verifica em clareza mental, em capacidade de discernimento, em situações desfavoráveis, que existe uma crescente capacidade de uma espécie de anti-aderência em relação ao que está acontecendo, né? A gente vai agir apropriadamente em relação a cada situação, mas, por exemplo, se tem uma pessoa que está te ofendendo, você não precisa tomar aquilo como pessoal. É muito mais também ligado a um sentido de paz interior, a verificação dessa clareza de compreensão, né? Você não obterá conhecimento, aqui eu já li, comprovado pelas escrituras, né? Se você conhece a fonte dessa grande sabedoria, pode verificar se estou ensinando a verdade ou apenas o que eu penso e acredito. Então veja só, isso aqui valida justamente o que a gente estava falando. É verificável. Deixa eu ver se tem algo mais que eu gostaria de comentar aqui, que eu grifei uma palavra aqui. Ensinar as escrituras também me protege. Se você tem algum desentendimento com algo que você escuta, o desentendimento será com o ensino, não comigo. Então, o James
reforça essa isenção dele aí, dizendo isso. Fala, ó, também tem isso, ó, eu fico protegido pelas escrituras. E é isso também, a gente tem que desconfiar muito de quem diz por aí meus ensinamentos, sabe? Ah, o meu ensinamento vai te revelar a verdade, através do meu ensinamento eu vou fazer você compreender, enfim. Quem diz muito meu ensinamento, eu acho que a gente precisa ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Escutar coisas que você não gosta é inevitável. É porque valida também aquilo que a gente falou anteriormente. Se trata de saber, né? Não é para ficar aqui incomodado, eu gosto disso, não gosto daquilo. Por favor, não me culpe. Eu sou uma boa pessoa. Eu não quero incomodá-lo. Mas às vezes eu tenho que dar más notícias. Então, sei lá, a pessoa às vezes ela tem uma compreensão muito clara dos ensinamentos, mas ela de repente valida e se identifica com algo do tipo, a minha esposa, o meu filho é a razão do meu viver, é a minha felicidade, a razão da minha felicidade. O professor do Vedanta, ele vai falar, olha, não é, viu? Deixa eu te dizer que não é bem por aí. Então, por isso que às vezes o professor tem que dar más notícias. Quero segurança, prazer e virtude. A primeira pergunta do Vedanta é: o que eu realmente quero na vida? É claro que eu não quero ser infeliz. Ninguém quer, né? Se a miséria vem e acontece, não é porque eu quero. Provavelmente acontece porque eu sou incompetente ou ineficiente em minha busca, ou ainda por falta de compreensão de mim mesmo e do mundo em que eu vivo. Vocês vejam, essa afirmação também, né? Ela é uma afirmação que vai dar um chacoalhão em muita gente. Às vezes tem no meio espiritual aquelas pessoas que são condicionadas por uma ideia de que deixa estar tudo como está e a vida segue assim, mas às vezes essa pessoa se vê numa situação extremamente desfavorável ou se vê numa escassez profunda e ela não sabe como lidar com aquilo. E aí, por quê? Houve incompetência, houve ineficiência, essa incompetência e essa ineficiência é uma falta de compreensão de como lidar adequadamente com o cotidiano, com a vida, né? Ou ainda, isso vai ser por falta de compreensão, acabei de falar isso, de mim mesmo e do mundo. Ou seja, tem muita gente perdida no mundo, né? E muitas vezes você vê que as pessoas assim são perdidas porque elas não encontram sentido, elas não veem sentido em nada, não vê um sentido, não tem um propósito na vida e se sentem às vezes com a autoestima baixa, inferiorizadas, né? Isso é uma coisa que acontece na vida de todos nós, já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com muitos de vocês. E isso, às vezes, é porque a gente está naquele meio termo também, que tudo perdeu sentido, mas você ainda não se questionou apropriadamente, sabe? Sobre o que, por quê, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? E são essas perguntas básicas, primordiais, né? De questões existenciais que vão nos levar a uma busca, né? Então, é isso, é por falta de compreensão de mim mesmo e do mundo em que eu vivo. Todo mundo quer ser livre e feliz, sentir-se pleno e completo. Se você acha que existe outra razão pela qual você está aqui na Terra, nesse corpo, a autoinvestigação não é para você. Bom, né? Outra bomba, outro chacoalhão.
Mas é isso. A autoinvestigação não é para você. Se você acha que existe outra razão pela qual você está aqui na Terra, neste corpo, a autoinvestigação não é para você. E a autoinvestigação é para a gente compreender aquilo que não tem relação com as circunstâncias, que é livre de todas as circunstâncias, que é livre dos status, né? Quando as pessoas querem ser livres e felizes, elas perseguem coisas que acreditam que as tornarão livres e felizes. E a gente pode dizer assim que isso vai valer tanto para o Sansari, a pessoa que está buscando através de objetos, quero comprar o carro do ano, quero ter uma mansão, quero ter $1 milhão na conta, quanto para o buscador. O propósito é o mesmo. Todo mundo quer ser livre e feliz. Quando as pessoas querem ser livres e felizes, elas perseguem coisas que acreditam que as tornarão livres e felizes. Essa é uma frase válida para todos, é universal. A primeira coisa que perseguimos é a segurança. Fábio. Oi, Marcos. Eu estudei esse segundo parágrafo aí e tive hoje uma compreensão, e eu até na hora pensei, na aula eu vou citar isso, porque isso tem sido entrave, né, até ontem, né, para mim, e acho que pode ser para muitas pessoas, porque quando esse parágrafo fala bem assim, todo mundo quer ser livre e feliz, sentir-se pleno e completo. Se você acha que existe outra razão pela qual você está aqui na Terra, nesse corpo, a autoinvestigação não é para você. O que eu pude entender aí? Eu me questionei, por exemplo, a maioria de nós somos buscadores de muitas linhagens, eu pelo menos, né, e acho que isso acontece com muitas pessoas, tem uma crença enraizada, né, de tradições e de espiritualistas que nós viemos no mundo para evoluir, para tornar perfeito, como se a gente fosse um nada, né, uma coisa imperfeita que vai passar por experiência, sofrimento e tal, tal. E aí eu percebi que essa é uma crença que atrapalha muito a investigação. Essa crença de evolução, de aprimoramento. Porque você, como consciência, já é pleno. Então, se você achar que você está aqui no mundo para esse propósito de evolução, de tornar perfeito, como muitas linhas espiritualistas dizem, a investigação não vai funcionar. Você tem que libertar dessa ideia, dessa crença. Perfeito. Aceitar que você já é pleno, perfeito. O Jiva jamais será perfeito. Não existe perfeição. Não o Jiva, mas o conceito de espírito, por exemplo, o conceito de espiritismo, por exemplo, de evolução, é um conceito que não se encaixa na investigação, porque você, como consciência, a sua essência íntima já é perfeita. Você só precisa remover a ignorância e reconhecer. Sim, você não tem que evoluir, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, eu tive que remover essa crença, entendeu? Para poder se fazer sentido o Vedanta. Sim. É isso. Sim. E aí, assim, a gente não vai ficar também falando muito sobre outras maneiras de compreender, né? Mas o pouco que eu sei também do espiritismo, e pelo que você estava falando um pouco, essa evolução, ela permanece particularizada, individualizada, né? Então, existe um espírito, né, que é uma essência dessa mesma persona aqui, né, que tem talvez uma transcendência a respeito, né, em relação a esse corpo aqui, mas ainda é algo que é individualizado, né? Então eu evoluo em outras dimensões, eu não preciso me alimentar, tal. Mas a gente, quando aborda Vedanta, a gente está contemplando o conhecimento que ele permeia toda essa realidade aparente, desde da mais sutil, né, até a realidade física grosseira. E nessa realidade física grosseira, e no nosso aspecto comportamental, emocional, né, o Jiva, ele jamais é perfeição, né? A perfeição está na clareza de compreensão.
É isso que libera o Jiva. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Marcos? Não, é só isso mesmo, foi só essa observação. Obrigado. Legal, legal. Oi, Carlos. Posso dizer uma coisa? Nós estamos aqui e vivemos neste em mídia, pronto. E há duas coisas que a gente tem que ter na cabeça, que é, uma é a parte espiritual e a gente vive aqui. Independentemente da gente viver e querer desenvolver a nossa parte espiritual, a gente também, há muita gente que é casada e pensa que eu venho aqui porque tem que fazer, tem que cumprir isto. Isto não faz o facto da gente querer desenvolver a nossa parte espiritual não quer dizer que a gente descore a parte, o facto de viver aqui, porque a gente está aqui por alguma razão, fomos postos aqui por Lisboa, portanto a gente tem que fazer alguma coisa também. Sim. E se a gente acha que estamos aqui para o nosso desenvolvimento, portanto, não nosso crescimento, isso também é válido, porque nós estamos em mita, vivemos aqui. Não se pode abster disso. Sim, sim, é isso. Mas o que o nosso amigo Marcos estava falando, eu acho que tem alguém com uma televisão, deixa eu ver se eu consigo fechar esse microfone. A gente consegue se liberar de uma carga pesada que a gente carrega quando a gente entra em contato com os ensinamentos do Vedanta, começa a compreender também o que é a prática, né? As ações através da compreensão do Karma Yoga, e aí isso vai simplificando o nosso estilo de vida, isso vai trazendo mais clareza mental, mas nunca a gente ter como objetivo essa perfeição, porque essa perfeição ela sempre vai ter uma imagem, né? Então, o indivíduo, o que seria para ele ser perfeito? Eu preciso ser perfeito porque eu tenho que ter uma paz, uma serenidade perfeita o tempo todo, eu preciso estar fisicamente bem. E aí, por alguma razão, falta qualquer uma dessas coisas, ou porque o sujeito tem um rompante, porque no corpo causal dele lá acessou uma vassana que ele não conhecia e ele ficou irritado, por mais equilibrado que ele se julgasse até ali, ou ele sofre um acidente e a saúde do corpo perfeito dele fica toda abalada, e aí? Como é que fica, né? Então é não buscar essa perfeição ela não existe, né? A perfeição do Jiva não existe. Bom, vamos lá. Ô, Fábio. Oi? Oi, Sakai. Oi, Fábio. Então, o que o Marcos estava falando sobre espiritismo, da perfeição, a alma ela sai do insignificante até se tornar perfeito. O conceito de espiritismo, né, que a gente teve que largar, porque é um conceito dual, como você falou, a alma é uma partícula, tal. Mas isso é um conceito dual, né? E outra coisa, né? Quando ele fala assim de evoluir do insignificante até o ser perfeito, a gente está concebendo aí, o que a gente está concebendo ou tentando entender? É o conceito de alma individual aí que a gente está pensando, né? Por quê? Porque nesse Espiritismo ele fala assim, né? A alma ela sai do insignificante até o perfeito. Só que o Vedanta, ele fala também alma individual, né? Então, o que é essa alma individual? Atman, é o Jiva. O Vedanta ele vai usar duas palavras, basicamente, para descrever esse aspecto que é conhecimento puro. Mas quando a gente usa o termo Atman, a gente está falando da perspectiva do Jiva, da perspectiva do indivíduo. Esse conhecimento que permeia e vivifica esse Jiva. Mas ele é da mesma natureza de Brahman.
que é conhecimento puro, permeando e vivificando toda a manifestação e não limitado por ela e não afetado por ela, né? Então existem essas duas perspectivas. Eu não entendi direito. A alma individual para o Vedanta seria o Jiva? Não, o Jiva é essa manifestação Sakai que está conversando comigo aqui, sim, isso eu Fábio sei. aqui conversando com você, né? Então o Jiva, ele é a composição de corpo causal, sutil e físico, né? Com a consciência pura refletida na mente. Só que a gente não percebe esse reflexo como consciência pura porque ele está ofuscado por nossas ignorâncias. Sim. E a alma individual, que seria o Atman? Então, aí é que está. No Vedanta, nos ensinamentos védicos, a gente não vai abordar com muita importância essa questão da alma do indivíduo, porque a alma seria esse nó, esse ponto onde a consciência está vivificando esse Jiva Sakai que está falando comigo aqui. Então, em referência ao indivíduo, a gente diz Atma. Você é Atma, você é conhecimento puro, você é pleno, é livre de tudo, de toda essa composição mental, emocional, do sofrimento do seu corpo físico. Mas em referência ao você, indivíduo, é Atma. É como se fosse duas referências diferentes. A gente fala Brahman para falar dessa totalidade que é o ser, puro conhecimento, possibilitando, permitindo que a criação se manifeste através do poder de Maya. E esse conhecimento puro, ele permeia tudo, porque é tudo o que há. Não há nada além do ser. Não existe nada, quando Krishna diz, não existe nada além de mim mesmo. Significa que você aí, Sakai, contemplando essa sua natureza corpórea, mental, você verificar que a essência, o fundamento dessa natureza corpórea mental é essa consciência, fundamentalmente. Existe uma aparência, a gente fala em realidade aparente quando a gente está falando de Mitya, né? Mas basicamente é isso, esse aspecto da alma, tal como talvez você traga do espiritismo, vamos também lembrar desse aspecto importante do escutar, porque esse aspecto da alma individualizada, ele não vai ser tão importante. A gente quer resolver a nossa natureza como consciência pura. E independente dela estar vivificando esse Jiva aí, ela é da mesma natureza que possibilita toda essa criação e que é muito além dela. É tudo o que há, permeia tudo, não é limitada por essa criação. Então, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu faço uma confusão tremenda, né? Me dá um nó na cabeça, porque quando a gente fala assim, pô, realmente é tudo isso, né? Eu sou tudo aquilo que você falou, né? Aí você fala assim, quando a gente desencarna, vira esse corpo sutil ele entra numa taça e vira os vasanas, né? Aí, o que acontece? Quando você volta à terra de novo, entra num novo útero, todas aquelas vasanas que estavam lá guardadinha, ela vem influenciar seus pensamentos no corpo sutil, que reflete também no corpo físico, compõe teu ego e assim por diante, né? Aí a gente pensa assim, né? O que eu estou pensando, por que eu perguntei? Eu perguntei o seguinte, de quem é que faz tudo, quem é que está vivendo tudo isso? É a alma individual? É essa alma individual que tem que se conscientizar de que ele é Brahman, né? Quem sou eu, afinal? Eu sou a consciência pura. Mas e essa consciência, e essa alma que está reencarnando, tal, como é que é esse processo?
Você entendeu? Existe uma confusão tremenda assim na minha cabeça em relação a essas questões todas. Alma, Brahman, os três corpos, reencarnação e assim por diante. O objetivo de eu estar aqui, né? Quer dizer, no Vedanta você fala, né? Pô, nós somos um reflexo, sei lá, somos uma manifestação de Brahman, que manifesta o Isvara e manifesta o junto com ele vem Maia. Vamos abrir o nosso chart. Vamos abrir aquele chart. Deixa eu só procurar. Era um chart que o Nagar usa bastante nas nossas aulas, nas primeiras aulas lá, quando a gente estava no Tativaboda, usava mais ainda. E esse chart resolve essa questão, né? Vamos abrir ele aqui, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só achar a imagem dele aqui, porque eu não tinha pensado em abrir ele hoje. Eu vi que eu não tenho o arquivo no... Fábio, só para clarear talvez um pouco mais para o Sakai, é uma coisa que eu tenho conversado aqui com as pessoas, é o seguinte. E inicialmente, do ponto de vista do que a gente está vivendo aqui, ainda sem a compreensão, a gente imagina que eu sou uma pessoa que tenho consciência, certo? Só que a verdade é que não é assim. É a consciência una que está se manifestando como todas as pessoas. Perfeito, isso mesmo. Uma forma talvez de melhorar o entendimento aí. É isso mesmo. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá. Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver a imagem? Consegue sim, só que ela está em inglês, né? Tá. Bom, foi o primeiro que eu acessei aqui do nosso grupo do Vedanta ali mesmo, porque eu vi que eu não estou com o arquivo nesse computador. Espera lá, vamos lá, deixa eu tomar mais um gole de água. Tá um calor aqui, vocês não fazem ideia. Fazemos sim. Aqui também. Tá cozinhando o miolo aqui, difícil manter a mente satívica. Então vamos lá, a gente olhando para esse chart, a gente consegue entender, né, aquilo que o Sakai estava falando. Quando a gente olha aqui, awareness, né, esse aspecto consciência pura, né, permeia tudo, né? Veja só, simbolizando aqui com Onkara, né, o símbolo de Om. Então ele aparece aqui, mas ele também aparece aqui, ó, no corpo sutil do Jiva, né? Então quer dizer, a consciência está vivificando esse Jiva e ela é refletida aqui. A experiência, ela só é possível nessa composição do Jiva causal, sutil e físico. O corpo físico do Jiva, o corpo sutil, né, que é o seu aspecto mental, emocional, o ego, o intelecto, e essa sua causa primordial, que é a composição de vasanas, né, que são essas tendências que vão conformar esse Jiva. Então, quando o Jiva morre, isso aqui não está mais aqui. Isso se recolhe no campo macrocósmico como uma tendência. É como se fosse uma... Agora vocês estão me vendo? Eu vou sair da tela. Nossa, ainda não. Quando assar, desliga o forno, ela faz um barulho. Tem alguém que está falando aí. Enilson, você pode, por favor, fechar teu microfone? Sim, desculpa, mal. Ok. Então, fica ali como uma sementinha, essas tendências que vão conformar o próximo Jiva, né? Então, também uma noção errada que a gente carrega quando fala de reencarnação, falar, fui eu no passado, fiquei sabendo fui num cara aí, num xamã e tal, e ele me contou que eu era um alquimista na vida passada e tal. Eu tô falando esse exemplo porque eu tenho um amigo xamã que ele me falou isso mesmo. Mas não era eu. A conformação desse Jiva era as vasanas que fizeram aquele Jiva, que conformaram aquele Jiva.
Quando aquele jiva deixou de existir, ele se recolheu naquele corpo causal. Ali, nesse corpo causal macrocósmico, não há experiência, né? Não existe aqui consciência refletida num corpo sutil. E aí essas tendências vão ser atraídas de novo a se manifestar, porque aquele corpinho ficou velho, desgastado, ele morre um dia, né? Isso é o aspecto Shiva da criação, reciclando o universo constantemente, né? Transformando tudo constantemente. E você vai se manifestar como um novo Jiva, só que condicionado por aquelas mesmas tendências de corpo causal. Isso clareia um pouco para você, Sakai? Foram só as vássanas que não são vinculativas. As vinculativas têm que ser que voltam. Então, viu, Fábio? Oi. Isso daí eu já contemplei sobre esses ensinamentos, tudo, né? Não é que eu entendi, até que deu para assimilar esses ensinamentos, né? Do livro do Tativa Boda, ou a essência de iluminação do James Schwartz, né? Dá para entender todos esses conceitos, mas quando o que dá um nó é na hora que você chega e fala assim, você, tudo bem, você desaparece, o Jiva, o corpo físico, o corpo sutil desaparece, com todas as experiências que você teve no corpo, quando você teve encarnado, né? Aí você vai e reencarna de novo. Agora, o problema é quando você vai e você reencarna. Não sei se você está entendendo. Na verdade, esse você vai e você reencarna, a gente tende a pensar que seria a alma individual. Se é a alma individual, então existe alguma coisa, então, que é uma partícula, como você falou do espiritismo, que ele volta para a Terra novamente quando você assume, quando você entra no útero. Sim. Você entendeu? Tudo que está em Nietzsche, tudo que existe em Nietzsche, que é aparência em multiplicidade fragmentada, uma realidade aparentemente separada, e esses corpos todos, do causal ao sutil, ao grosseiro, eles se reciclam e se conformam nessa dinâmica de atração, de identificação. Então, o que acontece? Não é a alma individual como se imagina, talvez de uma maneira mais imatura, né? Uma alma que tem uma aparência como a do Jiva, que fica flutuando por aí e que de repente vai para um outro lugar e tal, né? Existe esse recolhimento ao corpo macrocósmico causal, né? O aspecto causal da criação, onde tudo existe apenas como potência de criação, criação em potencial. E aí essa sementinha, essa criação em potencial, ela vai conformar de novo em um campo sutil, que vai conformar em corpo físico e vai gerar um novo Jiva. Então, quando ocorre o autoconhecimento do Jiva, e o Jiva se estabelece nesse autoconhecimento, se firma nesse autoconhecimento, e ele vai até o fim da vida dele com essa compreensão, ele se identifica apenas com uma consciência pura. O que as escrituras vão nos dizer é que essa tendência ela tende a cessar. O Jiva ele se recolhe, não existe mais como manifesto. Em nenhum aspecto, é consciência pura, deixa de existir o Jiva. Então, deixa de existir esse samsari, né, que está vivendo vida após vida em sofrimento ou evoluindo em compreensão gradativamente, lentamente. Mas quando há compreensão, ele vai se estabelecer como, opa, tudo o que há é a consciência. Não existe nada além dessa consciência que eu sou. Eu sou este aspecto puro de consciência. E ele não pode ser conhecido objetivamente. Ele é conhecido como aquilo que conhece.
os objetos, aquilo que é objetivável, né? Que conhece esse aspecto mental corporal. Se a gente for olhar com cuidado, não tem muito porquê a gente diferenciar a mesa que está aqui na minha frente desse corpo e dessa mente. É objetivável. E o conhecedor, ele não pode ser objetivado, mas ele é cognoscível, ele pode ser conhecido como esse que é o conhecedor, que é puro conhecimento, que permanece independente dessas manifestações que se sucedem sem parar, enquanto existe um jiva que se identifica com essa existência corpórea mental. Tem algo mais? Fábio, só para talvez possa ajudar melhor aí nesse conceito de alma individual, tivemos um post lá no grupo um tempo atrás, aí, acredito que há uns 3 meses, que foi do Atman, né? Da alma individual, e eu questionei para o Arlindo o que era essa alma individual que eu não conseguia compreender. E ele disse simplesmente para mim que, pela lógica do Vedanta, a alma individual nada mais é do que o próprio corpo sutil, mente, intelecto e ego. Sim. E quando a morte física acontece, o corpo físico se dissolve na matéria, mas o corpo causal é recolhido no corpo sutil. O corpo sutil é recolhido do corpo causal. Então, essa alma individual nada mais é do que esse instrumento que é o corpo sutil. O sutil é recolhido no causal, né? Então... Isso. Então, a alma individual nada mais é do que esse corpo sutil que é recolhido no causal e que, como ele não finalizou suas vássanas, ele renasce. Então, ele até o corpo, até a alma individual, na verdade, é uma coisa impessoal, que pertence ao corpo macrocósmico de Svara. E eu sou consciência livre de tudo isso. Sim. Agora, também tem esse outro aspecto de esgotar todas as vássanas. Isso também é algo que a gente precisa clarear, porque a gente precisa da compreensão. O que reencarna é só as vássanas vinculativas que não foram resolvidas. Aquelas vássanas que não estão resolvidas é que podem reencarnar. Quando a pessoa volta a nascer, é só isso. À medida que vai resolvendo, essas vão desaparecer até que chega o dia em que o jiva desaparece porque se realizou. Isso. Então, voltando, é isso, a gente precisa Tinha alguma televisão? Bom, ficou mudo agora. A gente precisa da compreensão. Né? Então, é a compreensão que resolve. As vássanas, elas permanecem. A gente precisa neutralizar o suficiente para que a gente tenha a compreensão clara. Basicamente isso. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa ou a gente continua no texto um pouquinho mais? Fábio, Roberto. Oi, Roberto. Desculpa. É porque eu tenho acompanhado as aulas lá do Tatu na Boda de vocês, você, o Arlindo, a Wanda, enfim, estou na 7ª aula. Acho que muitos dos temas aqui são temas meio avançados para esse primeiro capítulo, não é? Assim, para a gente explorar mais futuramente. Eu acho que é isso. A gente tem que ir no desenvolvimento ao longo do livro. Sim. Mas é que, conforme as questões vão surgindo, acaba que surge uma tendência aqui minha de tentar esclarecer da melhor maneira possível. Mas a gente vai evoluir nessas compreensões ao longo do livro. E esse livro, ele é perfeito para essa introdução. Né? Eu não estou fugindo do formato também, isso foi uma coisa que eu conversei com o Nagar, disso, da gente ir numa leitura lenta, tal como a gente vem fazendo com o Bhagavad Gita, e ir parágrafo a parágrafo, analisando certos termos, para a gente avançar nesse livro. Sim. Não precisa a gente ter uma pressa aqui, né? Exato, é porque cada pessoa acho que está num nível de estudo diferente, é um grupo heterogêneo. Então, se a gente for começar a nivelar por cima, vai ficar todo mundo que está começando muito perdido, na minha opinião, desculpa. Okay. E assim, o que eu entendi, eu queria até para validar porque eu tenho assistido as aulas sozinho, mas as aulas são muito claras, objetivas, a forma como a Arlindo apresenta.
Na verdade, o Jiva sozinho, ele não é autoiluminado, ele depende completamente da consciência plena, né? A alma individual, na verdade, ela só existe quando a consciência plena reflete no corpo sutil, que tem uma característica satívica por causa do intelecto do Jiva, e aí é como se o Sol refletisse na Lua. A Lua não tem luz própria. Então, sem a consciência plena, o Jiva é um saco de objetos que ele não tem vida. Então, a consciência individual, ou a alma, a Atma individual, só existe quando a consciência plena reflete nele, no Jiva. Não é isso? Sim, isso mesmo. Tudo só é possível porque existe a consciência plena. Então a resposta é a consciência, a alma individual nada mais é que a consciência plena refletida no Jiva. No corpo sutil do Jiva. No corpo sutil do Jiva. Porque quando o Jiva morre, fica um corpo, né? Esse corpo é chamado, né, dos 5 coxas lá, 5 capas. Isso. Os invólucros. Os invólucros, a gente vai ver mais adiante. Então ele permanece como somente um corpo, Anamaya Coxa, o corpo de comida. Né? Ele começa a putrefazer, daqui a pouco cheira mal, você tem que enterrar, tem que fazer alguma coisa. Não existe mais o aspecto que vivificava ali. A consciência abandona o corpo. Então, o corpo sutil desse Jiva foi recolhido em seu corpo causal. E é isso. É isso. Então, a consciência possibilita a manifestação de tudo. Dos objetos animados e inanimados, né, os seres sencientes, e dos objetos físicos grosseiros não animados, não vivos, mas existe essa diferença. O que é o Jiva? O Jiva é esse indivíduo que tem essa consciência refletida no corpo sutil. E aí ele diz, eu estou aqui, eu tô aqui nessa vida, olha, eu tenho... Aí o Jiva humano é um pouquinho mais elaborado, tem esse intelecto mais arrojado. Exato. E fala, olha, eu posso então controlar, aí surge a ilusão de controle da própria experiência e toda a problemática do Jiva que a gente vai ver mais adiante. Sim, perfeito. Então é isso. Eu acho que a dificuldade que se cria, que é inerente ao ser humano, é essa propriedade que ele tem através do ego de se apropriar das coisas e cria essa dualidade, de falar, eu existo, eu tenho meu espírito. Não. Na verdade, o Atman nada mais é do que a consciência plena refletida nele, né? No corpo sutil dele. Perfeito. É uma coisa só. Muito bom. Legal. Então, deixa eu retomar aqui onde eu tinha parado. A gente avança mais um pouquinho na leitura de hoje e eu vou fazer o encerramento. Já são 9h30 passadas. Aí a gente faz o Purnamada e fala um pouquinho também sobre esses versos finais que a gente passou a introduzir nas nossas aulas. Eu acho que eu parei aqui, né? Você não pode esperar que as coisas perdurem. Existem muitas formas de segurança. Ah, não. Eu estou no parágrafo acima ainda. A primeira coisa... As pessoas querem ser livres e felizes. Não, todo mundo quer ser livre e feliz. Esse foi o parágrafo feliz. Isso. Obrigado, Carlos. A primeira coisa que perseguimos é a segurança. É lógico, porque a vida é insegura. Então, a vida é isso, né? A gente quer viver. Todo mundo quer viver. E aí a ameaça a essa vida é constante. A gente se sente inseguro com a vida ameaçada constantemente. Então, o primeiro aspecto da nossa busca vai ser segurança. O termo é artha, essa segurança que a gente precisa obter o suficiente para se sentir seguro, para estar com a mente mais tranquila, mas o sábio, ele vai entender que essa segurança ela também é ilusória, né? Porque a vida em manifestação ela é de fato insegura e isso não tem como ser diferente. Você não pode esperar que as coisas perdurem. Existem muitas formas de segurança. A mais óbvia delas
é a segurança financeira. Poucos sentem que têm dinheiro o suficiente. É um fato que todo mundo quer mais dinheiro porque os desejos são infinitos e o dinheiro é necessário para conseguir o que você quer. É natural acreditar que quanto mais dinheiro você tem, mais seguro você se sente. Mas isso não é verdade. É uma coisa bem fácil de verificar. Geralmente, quem tem uma tendência, né, o Nagar já citou esse exemplo, essas pessoas que são, até por um talento, aquele é o talento dela, e ela está na vida como um grande empreendedor ou um grande especulador financeiro, essas pessoas que trabalham no mercado de capitais, trabalhando com ações, né, compra aqui, vende ali e tal, e o objetivo dela é só o dinheiro. Essas pessoas, dificilmente você vai ver uma dessas pessoas livre de estresse. Elas estão sempre estressadas e sempre preocupadas com a manutenção do dinheiro, né? Então, o dinheiro é um recurso que a gente precisa, mas a gente precisa desse suficiente, né, para estar tranquilo, para essa segurança que a gente precisa, para se alimentar, para se vestir, para ter onde dormir, para cuidar da nossa família quando temos filhos, né, esposa. A busca é baseada em um sentimento de insegurança e ela tem muitas faces. Se você é financeiramente seguro, tenha certeza de que se sentirá inseguro em outras áreas da vida. Você pode ser inseguro socialmente ou moralmente. Quando pergunto se alguém tem amor suficiente, poucos dizem que sim. Você sempre acredita que pode se amar mais ou receber mais amor. Se você quer atenção, isso significa que você é emocionalmente inseguro. Então, existem pessoas que têm essa característica, né? Elas estão sempre buscando estar na companhia de outras pessoas, ter a atenção de outras pessoas, elas solicitam essa ação, dizem que não tem o suficiente dessa atenção, né? Então, isso é sinal dessa insegurança emocional. Antes de enumerar as coisas que procuramos, você deve saber que nem todas se aplicam necessariamente a você. Esta é apenas uma lista geral, com base na qual vamos expor certos fatos sobre a realidade das atividades mundanas. Existe um livro famoso na tradição védica sobre o tema do prazer, o Kama Sutra. Então, eu falei antes de segurança, né? Segurança é artha, tem esses termos em sânscrito, aí ele fala do Kama Sutra. Kama significa prazer, de fato, né? Então, primeiro a gente busca na vida ter segurança. Quer dizer, não é que é primeiro, né? Não necessariamente tem uma ordem. Mas você primeiro precisa, é fundamental que você se estabeleça minimamente, razoavelmente bem, até para que você consiga desfrutar de kama, de prazer, adequadamente. Porque a gente encontra por aí as pessoas que buscam só o prazer pelo prazer, e às vezes a vida dessa pessoa está uma bagunça e a pessoa não sai daquele ciclo, e às vezes vai expressar nisso, de buscar só o prazer, o exagero a certos prazeres. Então, por exemplo, a pessoa tem uma atração por bebida alcoólica e aí ela se afunda naquilo, né? Então, existe esse aspecto do que é primordial da gente obter na nossa vida. Em primeiro lugar é a segurança, artha. Em segundo, kama. E aí esse livro, né, o Kama Sutra, todo mundo já ouviu falar, ele vai tratar do tema do prazer. Está lá porque o prazer é algo que as pessoas sentem que precisam conhecer. Uma vez que você está financeiramente seguro, você quer aproveitar a vida. Então, várias formas de prazer podem se tornar seu objetivo. As sociedades ocidentais são financeiramente bem-sucedidas e, portanto, somos obcecados pelo entretenimento. Segurança é uma necessidade, o prazer é um luxo. A maioria dos ocidentais não vê pessoas dormindo nas ruas como os cidadãos da Índia. O James, ele é dos Estados Unidos, né?
Então, essa fala aqui talvez não reflita nem o momento atual dos Estados Unidos, mas, enfim, em linhas gerais, o Ocidente ele é muito mais próspero materialmente do que o mundo oriental, né? Agora você veja só, né? O Nagar já falou um pouco desse aspecto. Na Índia, a gente tem toda aquela pobreza, né? As civilizações são pouco desenvolvidas em termos de estrutura, tecnologia e tal, mas você tem, pela tradição cultural, uma grande maioria de pessoas que elas são muito gratas por tudo na vida, pela vida como tá, e tudo que recebe é motivo de, né, um agradecimento. Então existe essa diferença aí, né? No mundo ocidental, a gente progrediu tanto materialmente que muitas pessoas elas conseguiram se estabelecer tão bem em segurança, em harta, e aí o prazer vira algo que é fácil de acessar, e aí você tem todo um mercado para o prazer no mundo ocidental, e as pessoas precisam do prazer, né? Fica como distração, entretenimento. A maioria dos ocidentais não vê pessoas dormindo nas ruas como cidadãos da Índia, onde os luxos são praticamente inexistentes. E as pessoas não têm tempo para buscar o prazer. Em nosso mundo, os luxos tornaram-se necessidades. Então veja só a importância do Vedanta chegar, né, no Ocidente de uma maneira assim tão apropriadamente explicada para as mentes ocidentais, como o James mais recentemente fez, né? Então a gente precisa, né, desse esclarecimento, porque a gente está muito imerso, né, nesse mundo ocidental que é muito atrelado a essa realidade objetiva e no querer, no desejo, né, no querer mais e obter mais. Bom, pessoal, eu progredi talvez pouco no texto, não teve ensaio nisso que a gente estava fazendo aqui, a ideia é isso mesmo, um grupo de estudos e a gente vai fazendo a leitura. Eu acho que a gente pode fazer o nosso canto de encerramento. Eu vou pedir só um segundinho que eu vou encher mais um copo d'água, que eu estou com muita sede e a boca está colando aqui para a gente fazer o encerramento. E aí, se alguém quiser, antes então do encerramento, eu só vou pegar esse copo d'água a entrar com comentários e perguntas. Tempo para isso. Só um instante. Marcos, é o Sakai. Então, só a pouca explicação que você me deu conseguiu esclarecer a dúvida que eu tinha. Muito grato, viu? Obrigado. Que ótimo, viu? Excelente. Porque eu acho que foi a explicação do Nagar que você me passou, que ele explica muito bem, né, o conceito. Ele é um professor brilhante e eu tinha também essa dúvida. E quando foi nesse dia que eu questionei para ele fez esclarecer de uma forma muito boa. Acho que você pode encontrar esse post lá no grupo Vedanta Brasil, no Facebook, e talvez você vai clarear até um pouco mais. Mas é bem... legal. Mas é interessante. É uma dúvida que eu sempre carreguei, né? E ficou bem claro agora. Obrigado. Essa publicação sobre Atman foi muito bacana. Eu me lembro dela. Se eu não me engano, foi uma tradução de um texto da Sundari. Não era isso, Marcos? E que os comentários acabaram trazendo bastante esclarecimento. Isso, foi esse mesmo. Legal. Então, alguém gostaria de trazer mais alguma coisa, a gente discutir algum aspecto do que foi lido aqui, ou fazer alguma pergunta? Eu não estou olhando o chat também, agora que eu lembrei disso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok. Legal. Então, eu agradeço também muito
Eu espero ir aperfeiçoando aqui esse exercício com vocês. Hoje foi de primeira, assim, eu nem tive muito tempo de ficar lendo antes. Alguém mais quer trazer alguma questão? A gente faz já o mantra de encerramento. Vamos lá, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnashya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, vou falar só um pouquinho para encerrar, né, desse mantra. Eu tenho aqui uma tradução que é um pouquinho diferente, foi a que eu abri aqui agora, um pouquinho diferente do que tem lá no que foi publicado, mas é sempre o mesmo, né? Então, essa palavra é sempre o mesmo sentido. Essa palavra purna, né, significa cheio, né, pleno, aquilo que é pleno, purna. Então, o verso, ele tem uma tradução que é mais ou menos assim: aquilo que é pleno, isto é pleno. Aquilo é pleno, isto é pleno. Ele tá falando da plenitude como tudo, tanto o aspecto manifesto da realidade, a realidade aparente, como a consciência independente, mas que permite, possibilita, vivifica toda essa criação. Então, aquilo é pleno, isto é pleno. Do pleno vem o pleno, tirando o pleno do pleno ou acrescentando o pleno ao pleno, apenas o pleno permanece. Ou seja, ele está chamando de pleno também toda a realidade dos objetos, né? Toda a realidade do jiva, o corpo sutil e tudo mais. Tudo é pleno porque a essência de tudo é a consciência, plenitude. Existência, consciência ilimitada, não há nada além disso. Então esse é um verso que é muito bom para a gente carregar com a gente no dia a dia, esse pensamento. Não existe nada além disso que soa, essa consciência plena, imutável e sempre presente, comum, ordinária, como diz o Nagar, porque é ordinária a toda a realidade aparente e não limitada a ela. Ok? Podemos encerrar, então, pessoal? O Roberto pediu para eu compartilhar o mantra, eu vou enviar para ele. Você está no grupo de estudos, né, Roberto? Te encontro lá como Roberto Aoki? Lá no Facebook? Sim, o Arlindo me incluiu lá. Tá. Você vai encontrar esse mantra lá nos arquivos também. Então tá bom. Não, só passa o nome. O Marcelo ou o Rosalvo que compartilharam recentemente. Tá bom? Tá joia. Obrigado, viu, Fábio? Obrigado Parabéns a todos. aí pela iniciativa de vocês. Obrigado, muito bom, eu agradeço muito. Até mais, pessoal. Vou encerrar aqui para a gravação. Gratidão, Fábio.